Então, vamos lá. Deixa eu só fixar esse vídeo aqui, que eu vou falar dessa câmera, que agora eu tô chique, tem várias câmeras me gravando. Eu que odiava fazer vídeo, agora estou tendo que ser gravada, né? Então, vamos lá. Então, na semana passada, nós falamos sobre os tempos verbais, na sexta-feira, para ser mais precisa. E esses tempos verbais, nós falamos somente do modo indicativo, para iniciar, né? Então, vamos relembrar, então, o que é o modo indicativo. Aí vamos lembrar os tempos verbais, e aí falar um pouquinho de cada um, e focar no pretérito perfeito e imperfeito. Então, os modos verbais é o quê? São, qual que é os modos de um verbo, ele demonstra a intenção de um verbo daquela ação. Se ele quer mostrar a intenção de algo que é uma certeza, que é real, ou se é alguma possibilidade, ou duvidoso, ou se ele está fazendo um pedido ou uma ordem. Quando eu tenho um fato, ou não tem problema. Se eu tenho um fato que aconteceu, que é verdadeiro, eu estou no modo indicativo. Uma palavra que indica uma ação, que uma ordem, é o modo imperativo. E uma palavra que indica uma possibilidade ou uma dúvida é o modo subjuntivo. E aí, esses modos, o modo indicativo, por exemplo, a gente vai focar nele. Ele possui, então, 3 tempos verbais, que é o tempo passado, que é o pretérito, o presente e o futuro. Só que o passado e o futuro, ele tem algumas subdivisões, como a gente viu na semana passada. Então, o passado, ele é subdividido em 3 tempos, né? Que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Agora, a gente vai focar no pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E aí também temos o tempo futuro, que tem o o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Então, vamos só focar aqui no... Professora, que página você tá? Por enquanto, eu estou fazendo só uma revisão da aula passada, da aula sexta-feira. Tá? Então, agora nós vamos iniciar, então, a correção da página 66. E aí, vocês fizeram na sexta-feira as atividades da página 66, né? Ou pelo menos, era para ter sido feita. E aí, a gente vai fazer, então, a correção. Então, vamos lá. Então, aqui na página 66, tem 2 cenas. E aí, a primeira atividade era para circular. Gente, sem abrir o áudio, tá? Agora é na hora da explicação. Então, a primeira atividade era para circular as formas verbais presentes em cada fala. Eu percebi que tem bastante gente com dificuldade nessa questão de formas verbais. Formas verbais, gente, é o verbo. É que a apostila está trazendo. É porque, assim, como ele é conjugado de diversas formas, ele aparece de diversas formas, então é chamado de formas verbais. Porque ele pode estar no passado, no presente, no futuro, ou no indicativo, ou do modo indicativo, subjuntivo. Então, a forma como ele foi conjugado aqui, né? Porque a gente tem o verbo no infinitivo, que é o verbo mãe, né? De cada verbo. E aí, a forma como ele é conjugado, então, são as formas verbais do verbo, né? A forma como ele foi conjugado. Então, quando aparecer formas verbais, é só colocar o verbo, ok? Então, a cena 1, eu tenho lá, ontem eu tomei suco no café da manhã. Qual é a forma verbal que aparece nessa frase? Ontem eu tomei suco no café da manhã. Fala, Gi. Eu pus, tomei. Exatamente. O verbo é tomei, né? A forma verbal. Tomei. E aí... E aí, na cena 2, eu também tenho o verbo, né? Conjugado de forma diferente. Mesmo verbo, inclusive. E qual é o verbo da cena 2, Giovana?
Tomava. Tomava. Tomei e tomava. Esses dois verbos estão acontecendo nesse momento? Vou só fechar aqui Não. para deixar outros alunos participarem também, tá? Então, não está acontecendo, né, no momento. Vai acontecer ainda? Ou já aconteceu? Já aconteceu. Mas vocês observaram que tomei, tomava são formas diferentes de se conjugar o mesmo verbo. Então, essas formas verbais, elas estão transmitindo, então, uma ideia de passado, né? Quem colocou passado está certo. E aí, elas possuem diferença de sentido quanto ao tempo. Os dois ocorrem no tempo passado, os dois são formas verbais do verbo tomar, mas eles têm diferença de sentido. Quando eu falo tomei, tomei meu café da manhã. Eu tomei meu café da manhã. O que você entende, Ana Beatriz, quando eu falo que eu tomei meu café da manhã? Que a pessoa tomou, assim, no passado. Mas quando será? Tomei o café da manhã. Quando que eu tomei esse café da manhã, será? Ontem. Ontem ou até hoje, não foi? Porque já passou, não passou o café da manhã? Sim. Então, e passou, pode ter sido um segundo de ó, por exemplo, de quando você quer um copo. Tomei um café no início da aula, no meio da aula, vamos colocar assim. Então, eu tomei, já acabou, não acabou? Não aconteceu e comecei a tomar o café, terminei de tomar o café e deixei. Tomei. Sim. Tá? Não está acontecendo, não é presente porque já aconteceu, já acabou a ação. Se eu tivesse falado assim, ó, estou tomando café. A Ana Beatriz está tomando água. É água? Nem sei se é água, tô falando. Mas o tomei, ele pode acontecer numa ação, num momento. Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Num passado recente. É isso mesmo. Então, mesmo que seja passado, pode ter acontecido recentemente, agorinha, acabou de acontecer. Mas se começou e terminou, passado, acabou, passado. Está acontecendo naquele momento, aí é presente. Então, tomei e tomava. Então, quando eu falo tomei, é algo que recentemente eu fiz. Acabei de fazer, ou fiz agorinha, ou fiz ontem, ou fiz há pouco tempo atrás, né? Agora, quando eu falo tomava, quando assim, eu tomava café da manhã todos os dias. Se eu tomava café da manhã todos os dias, eu continuo tomando? Quando eu falo. Então, é isso que a apostila está querendo dizer, de diferença de sentido quanto ao tempo. Então, tomava indica uma coisa que acontecia no passado, mas agora não acontece mais, né? Então, eu tomava café da manhã, agora eu não tomo mais. Eu saía todos os dias, agora não saio mais, né? Eu trabalhava todos os dias, agora, quer dizer, eu continuo trabalhando mais em casa, né? Saía para trabalhar, mas agora, né? Então, quando existe essa diferença de sentido, quando o verbo está indicando uma ação que ocorreu no passado, que ocorria sempre. Lembram da última aula? Uma ação contínua, então ocorria sempre e parou de acontecer. Por algum momento ela foi interrompida. E aí, então, é essa diferença de sentido é o que vai indicar se o verbo é pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Quem lembra do que é o pretérito perfeito da aula de sexta-feira?
Fala, Lelê. O pretérito perfeito, muita gente querendo falar, então vai virar bagunça. O pretérito perfeito é quando é uma ação que ela teve início e fim. Lembram disso? Eu coloquei no slide da semana passada. Então, se teve início e teve fim, ocorreu no passado, começou e terminou, pretérito perfeito. Começou e terminou. Agora, o pretérito imperfeito. Se o pretérito perfeito teve começo e teve fim, o pretérito imperfeito, o quê, Isadora? É uma ação não concluída? Exatamente. Uma ação. Deixa tem uma intrusa aqui na minha aula. Vai desligar o computador. E aí, então, o pretérito imperfeito é uma ação que não foi concluída, ou então, no caso de tomava, uma ação que ocorria sempre, né? Era uma ação contínua, que nem eu coloquei aí no slide, e que foi interrompida, que ela parou de acontecer. Era algo que acontecia sempre, mas parou de acontecer. E aí tá perguntando, então, qual dos personagens fala de uma ação habitual? Oi? Professora, os slides de ontem que você passou era para ter copiado, né? Sim, de sexta, né? De português. De sexta-feira. Era para ter copiado, eu mandei no grupo. E aí, ela tá perguntando aqui qual dos dois personagens, né, fala de uma ação habitual, ou seja, que tinha o hábito de acontecer, que sempre acontecia, e que ele costumava praticar no passado. Então, habitual, mas que acontecia no passado. Qual dos dois personagens, então? Deixa eu só fechar o áudio aqui da Amanda. É a cena 2. Professora, o seu áudio. É que eu abro no computador e aí eu entro depois pelo celular. Aí eu tenho que liberar aqui pelo computador. E aí, como eu desativei os sons, tava um barulho, aí acabou que desliguei o meu e não percebi. Então, vamos lá. Então, realmente, e qual é o verbo, então, que mostra uma ação que sempre ocorria e agora não ocorre mais, que era praticada no passado e com frequência, Ellen? Tomava. Tomava, exatamente. Então, a mulher da cena 2, que foi o personagem, né, que tem a fala habitual, eu tomava, na infância eu tomava suco no café da manhã. Então, ela tomava, ela gostava de tomar. Hoje em dia, provavelmente, ela não toma mais. Ou toma lá de vez em quando. Então, a mulher, na cena 2, e o verbo tomava. E aí tá falando de qual dos personagens fala de uma ação momentânea, ocorrida em um passado recente. Lembra que eu expliquei? Terminei, tomei. Acabou de acontecer. É passado, porque já aconteceu, já acabou, mas foi recente, Aninha. É a cena 1. No caso, a cena 1, e o verbo é Tomei. tomei. Tomei café durante a aula. Acabou de acontecer, acabou, já é passado, né? E aí, quando então, deixa eu só fechar o áudio. Então, quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea agora, ocorrida no passado,
ele está no pretérito perfeito. Comecei, terminei e pronto. Aconteceu recentemente. Quando o verbo indica uma ação frequente, uma coisa que acontece com frequência, né? Mais de uma vez, ou que costumava acontecer, ele está então no pretérito imperfeito. Aí tem aqui, né? Tomei, ação pontual momentânea, verbo no pretérito perfeito. Tomava, ação frequente, costumeira, verbo no pretérito imperfeito. E aqui tem, então, os verbos conjugados, né? O verbo no presente, eu tomo. E aí, por que é importante que vocês... Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só falar bastante. Então, por que é importante ter essa tabela? Para facilitar quando você tem alguma dúvida na conjugação de um verbo e o tempo. Então, aqui ele está no tempo presente, né? O tempo presente, o verbo tomei, do verbo, que vem do verbo tomar, né? No infinitivo, fica eu tomo. No pretérito perfeito, eu tomei. No pretérito imperfeito, eu tomava. Presente, tu tomas. No pretérito perfeito, tu tomastes, tomaste. E no pretérito imperfeito, tu tomavas. No presente, ele toma. Na terceira pessoa, ele toma. Terceira pessoa, ele tomou. Pretérito imperfeito, ele tomava. No presente, nós tomamos. Pretérito perfeito, nós tomamos. E no pretérito perfeito, nós tomávamos. Vós tomais, vós tomastes, vós tomáveis, né? Na segunda pessoa do plural. Eles tomam, eles tomaram, eles tomavam na segunda pessoa aqui, a terceira pessoa do plural. Então, quando vocês tiverem dúvida, você pode consultar uma tabela dessa, né? Então, aqui nós temos aqui a capa do livro da Ruth Rocha, no tempo que a televisão mandava no Carlinhos. Vou abrir aqui o áudio do Samuel Caetano. Ele está com corte de cabelo novo, né? Todo mundo moderno nessa sala. Aonde? Oi? Na página 68. Aí aqui, então, qual que é o título do livro, Samuel Caetano? Qual o título? O título. No tempo em que as televisões mandavam... Ai, tá ruim isso pra ler. No tempo em que a televisão mandava nos Carlinhos. Mandava no Carlinhos. Então, no tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Qual que é a forma verbal que tem nesse texto, no título desse texto, desse livro, Samuel? Qual é o verbo que aparece aí? Mas quem que mandou fechar o áudio, rapaz? Tem muita coisa para você responder aí. Não vai fechar o áudio, não. Vamos lá. Mandava? Exatamente, mandava. É o verbo, né? Então, letra A, mandava. E em que tempo está essa forma verbal? Passado. Mas aí eu já quero o tempo. Então, mas aí eu já quero o tempo com a subdivisão do modo indicativo, né? Então, esse passado é pretérito, né? Esse pretérito é perfeito ou é imperfeito? É algo que mandava, a televisão mandava, é algo que começou e terminou? Ou é algo que ainda acontece? Ainda acontece? Não, peraí. Volta. É algo que acontecia sempre ou é algo que começou, terminou e pronto? E foi um passado recente. Aconteceu recentemente. Começou e acabou. Então, mas é algo que sempre acontecia?
algo que sempre acontecia, né? Era uma ação frequente, então, não é? Mandava, ela mandava, sempre mandava, era algo que sempre ocorria, né? Então, qual o pretérito que é que algo que ocorre com frequentemente? A Esther colocou aqui, peraí. Fala, Esther. Letra B, Giovana. Esther, tá me ouvindo? Então, libera o áudio aí. Não tá dando certo? Não? Deixa eu ver aqui. Quer falar, Ana Beatriz? Pode falar. É para responder a B? Isso. Passado? Então, mas aí é o que eu acabei de explicar. Passado é o pretérito. Qual o pretérito? Perfeito ou imperfeito? Fala, Lelê. Passado é pretérito perfeito. Ó, olha só, presta atenção aqui, ó. Se do verbo tomar, eu tomava, tomava, tá no pretérito imperfeito, do verbo mandar, mandava também vai estar no pretérito imperfeito, gente, tá? Então, essa letra B aqui é pretérito imperfeito. Agora já não cabe mais colocar só passado, presente e futuro. Agora nós já vamos ter que colocar as subdivisões, ok? A letra A é mandava, exatamente, Gi. Letra C, de acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão ainda manda no Carlinhos? Sim ou não? Não, né? A televisão não manda mais no Carlinhos? Sim ou não? Exatamente. Mandava, não manda mais. Ok? E aí era para escrever uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Mandava é o verbo conjugado no pretérito imperfeito. Terceira pessoa ou primeira pessoa, o singular, do pretérito imperfeito. Eu mandava, ela mandava, ele mandava. No caso aqui é ela, porque a gente está falando da televisão, né? E então, no pretérito perfeito, se tomava no pretérito imperfeito, é tomei no pretérito imperfeito, no caso de eu, né, primeira pessoa, e terceira pessoa, eu tomei, ele tomou. Então, qual é? Escreva uma frase. Quais foram as frases? O que você colocou, Ellen? Eu coloquei: ontem Flávio saiu para estudar na casa do amigo. Mas e o verbo mandar? Ah, é verdade, eu tinha esquecido. Tá, então vamos arrumar essa frasezinha aí, tá? Fala, Giovana. Eu pus: ontem mandei uma mensagem para minha amiga. Mandei, primeira pessoa, né? Fala, Ana Beatriz, o que você colocou aqui nessa frase? Acho que ela tá travando. Letra número 2 da página 68, o que você colocou? Não está saindo seu áudio. Professora, essa página eu não consegui fazer, não deu tempo. Mas você fez alguma outra? Era de sexta-feira essa aqui. Fiz. Essa página, essa tarefa inteira. Fala, Isadora Risse.
Eu coloquei, minha mãe ia mandar eu lavar a louça. Então, mas aí era de quinta-feira, gente. Não tem nem desculpa. Podia ter feito na sexta. Não, Gi, acho que era da sexta. Porque eu dei aula de manhã, e vocês fizeram à tarde. Então, mas aí você não conjugou ele no pretérito perfeito, porque você colocou só mandar, né? Eu quero ele conjugado. Como que ficaria mandar no pretérito perfeito? Letícia, o que você pôs? Minha mãe mandou. Não, ontem minha mãe. Peraí. Ontem minha mãe mandou meu irmão dormir mais cedo. Mandou é uma segunda forma verbal do verbo mandar no pretérito perfeito, viu, gente? Ela só mudou a pessoa. A minha mãe, ontem minha mãe mandou. Minha mãe, a gente vai substituir pelo pronome ela. Então, ontem ela mandou alguma coisa para alguém. Eu já esqueci. Então, mandou também é uma forma verbal que pode ser usada nessa frase. Não pode ser usar mandava, mandaram, eles mandaram. Não mandaram ainda, mandavam, né? Mandaram ainda dá. Como que vai ficar conjugado no verbo, no pretérito perfeito, o verbo mandar? Então, volta lá na página 67. Podem abrir os áudios de vocês, mas não fala nada ainda. Espera só um pouquinho, não abre ainda não, eu vou liberar. Quando fala eu tomei, eu vou falar eu tomei, vocês vão trocar por eu mandei. Tu tomastes, tu e aí vocês vão completar, tá? Deixa eu só ver se eu consigo abrir, então, a janela o áudio de todos ao mesmo tempo, ativar. Então, vamos lá. Podem abrir. Eu vou fazer a leitura da primeira. Então, vamos lá. Vocês vão conjugar o verbo mandar, tá? No pretérito perfeito. Eu tomei, eu mandei. Mandei. Tu tomastes, tu Daste. Ele tomou, ele Mandou. Nós tomamos, nós Mandamos. Vós tomastes, vós Dastes. Eles tomaram, eles Mandaram. Então, vocês viram que quando a gente tem um modelinho, fica mais fácil conjugar? Então, vocês podem pegar, eu comentei com a turma da manhã, a gente está com pouco tempo, deixa eu dar uma aceleradinha. Eu comentei com a turma da manhã que eu ia fazer uma tabela, né, com as 3 conjugações, ar, e ir, para vocês terem como modelo na hora de conjugar os verbos. Então, mandar e tomar, ser, fazer, comer. E aí, tudo que terminar em ir, vocês vão ter as mesmas terminações. Tudo terminar em ir vai ter as mesmas terminações. Você vai mudar só o radical mesmo do verbo, que é aquela parte que não muda, né? Então, vamos lá. Então, quem colocou qualquer frase com mandei, mandaste, mandou, mandamos, mandastes e mandaram, tem que usar essas formas verbais. Só vai ser possível se aparecerem, só vai estar certo se aparecerem essas formas verbais. Mandei, mandastes e mandastes a gente não usa, né? Mas assim, mandei, mandou, mandamos e mandaram. Ok? Se quem tiver alguma dúvida. Vamos lá, então. Tem aqui a tirinha e era para reescrever, então, os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. O que você colocou, Giovana? Eu pus... Antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Exatamente, tricotava e brincava.
Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Aí é a letra B, no caso, né? Então, na letra B, o verbo pretérito imperfeito é a letra A, viu, gente? Pretérito imperfeito, tricotava e brincava. Pretérito perfeito, perder, perdi. Então, letra B, perdi a vez. E aí, por que, já que a gente já está com o áudio ligado, por que, que o gatinho ficou chateado, então? Porque agora não é ele que brinca, quem brinca é a vovó. Professora, minha internet tinha Eu caído. coloquei porque ele não pode mais brincar. Eu pus Vocês porque estão agora ele não brinca mais com a Alan, e sim a vovó. Isso, exatamente. Não é nem eu nem tinha observado que a vovó que fica brincando, né? Mas é porque a vovó não deixa mais ele brincar com o gatinho, exatamente. Mas ele Professora, tá Bom, brincando. não deixa mais o gatinho brincar com o novelo de lã. Oi? Ana Beatriz? professora, minha internet tinha caído. Aí eu tive que entrar de novo. Eu saí e entrei Tá. de novo. Tá. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar, mas aí a gente termina na próxima hora, na aula de matemática, eu começo a fazer A de Peraí, português, a aula ai não terminando essa grava. correção. Tá bom? Você pode mandar a correção no grupo? Tá, então, a gente vai terminar aqui agora, tá? Eu vou finalizar ainda com eles. A hora que entrar a aula de matemática, a gente finaliza. Tá bom? Tá, mas vocês estão aonde?